Olá, cumprimentando então mais uma vez a todos os nossos companheiros, né, a todo o pessoal que visualiza o nosso canal, cumprimentando o Sadaka, né, o irmão que busca os estudos do Yoga Sutras, assim como eu também estou sempre buscando me aprimorar, buscando o crescimento. Sabe o que é o maravilhoso do Yoga Sutra? É que durante as tuas leituras, as tuas meditações, as inspirações, né, que vêm são muito grandes. Tem situações que ocorrem que é tão complicado e tão difícil de tu mensurar, de tu falar, expressar-se através de palavras, mas são experiências únicas, são experiências bacanas que cada um de nós tem a oportunidade de vivenciar. Experiências particulares de cada um dentro do seu período evolutivo, dentro da sua personalidade, dentro do seu campo de experienciação. É a oportunidade que cada um de nós temos, né? Então, cada vez que você vai fazendo as leituras dos Yoga Sutras, vai tentando, né, fazer com que aquilo entre na tua mente, tentando fazer com que aquilo faça parte de você, que você capte a essência, capte a ideia, que você começa a meditar sobre tudo isso, fazer as meditações. Tem momentos que você recebe, né, grandes inspirações, é o teu lado búdico, né, atuando, é o teu corpo búdico recebendo, né, ou não é recebendo, ele conseguindo lhe passar a essência, né, do que é verdadeiramente o correto. É maravilhoso. No encontro passado nós estávamos falando sobre o esforço, né, gente? Nós estamos falando sobre o esforço, sobre as condições, né, que devem ser satisfeitas com o esforço, que é pelas práticas, né, que é os esforços eu posso citar como exemplo meditações, os esforços para dominar as técnicas, os esforços que a gente faz, né, com as leituras, com as meditações, todo esse tipo de qualquer natureza de esforço seria a abhyasa, né, seria esse esforço. Só que nós podemos também compreender que quando eu estou fazendo uma autoentrega, né, que é o terceiro modo, né, uma autoentrega, que é algo espiritualizado dentro do meu ser, algo mais espiritual, mas não é que não deixe de ter também um teor, né, um teor físico, um teor de plano físico. Nós temos que compreender, nós temos que ver que eu estou nesse exato momento também fazendo esforço, né? Também fazendo esforço. O esforço, a abhyasa também está presente nesse campo. Então, ou seja, todos os campos meus de atuação, todas a natureza de qualquer tipo de esforço para estar no estado de Citta Vritti Nirodha, né, para estar naquele ambiente, para estar lá, para estar na sua forma, né, na sua forma espiritualizada, para estar dentro daquele, né, do ser que nos preenche do Supremo, é o esforço, é chamado de abhyasa, tá? No vídeo encontro de hoje, nós vamos ver sobre outro tema, tá? Nós vamos ver sobre o segundo meio de produzir, né, a supressão aí dos movimentos, das modificações da mente. Nós andamos falando, né, que eles são três linhas separadas, mas que na verdade todas elas são juntas, são unidas, elas são separadas desses três modos apenas para a compreensão, apenas pela máxima interpretação ou melhor interpretação por parte de quem está fazendo o estudo, né, desse material. Também foi passado, né, ao pessoal que está acompanhando esse vídeo, foi passado a eles, que mesmo que eu tiver, né, envolvido no segundo meio, exemplo aqui, se eu estiver envolvido, né, na segunda prática, não é sinal que não tem esforço e não é sinal que não tem autoentrega. É apenas, né, modalidades dessas práticas que estão sendo executadas, modalidades dessa busca, né, desse meio de estar buscando estar nesse estado que foi, né, melhor colocado dessa maneira, desse veio para melhor compreender, melhor compreensão. O que é interessante ver que dentro do caminho do yoga, eles colocaram da seguinte forma, né? Eles colocaram as práticas como meio mais físicos, né, para poder ter a compreensão, e colocaram também o domínio dos desejos como algo mais voltado à alma, né, por assim dizer, só para o pessoal poder compreender, mais voltado ao lado astral,
mais voltado ao campo das emoções, ao campo dos instintos, mais voltado a esse campo do mental inferior, né? Aí estaria devotado ali esse lado, né, desse segundo meio. E o terceiro meio entra no lado espírito, né? Ele entra no lado de uma autoentrega, algo muito elevado. Nós vamos chegar lá, é um dos momentos, nós vamos chegar lá nos próximos vídeos, é de umas partes mais ricas, né? Uma das partes mais ricas que nós podemos mensurar, que nós podemos falar. Eu sou muito apaixonado por olha, escuta a palavra que eu estou falando aqui no meio do yoga, né? Apaixonado, uma palavra totalmente que mostrar uma força de um desejo tão incrível. Mas eu fico tão deslumbrado quando chegamos a essa etapa, uma das etapas mais lindas. É as etapas das mantralizações, é as etapas, né, de você compreender realmente o que é o universo, do que ele é baseado, a consciência que está em todos os átomos, é maravilhoso. Mas voltando a repetir, acho que é muito interessante, tem que ficar frisado isso. Não significa que eles são três lastros separados, que eles não estão unificados. Então, ou seja, não significa que quando eu estou praticando o segundo meio usual, que já vou estar abrindo para você, não significa que eu não esteja conectado com o esforço, né, porque é uma modalidade de um esforço, é uma modalidade de ameaça, e não significa também que não estou me entregando, fazendo uma autoentrega a tudo isso, tá entendendo? Mas é simplesmente foi colocado nesse sentido para que haja uma compreensão, para que haja uma interpretação melhor, para que dê um sentido ao foco dentro do yoga, tá bom? Então tá bom. Deixa eu agora comentar um pouco sobre o encontro de hoje. Hoje nós vamos estar falando então sobre o segundo meio. Tá? Um segundo meio. Nós vamos destinar a falar especificamente então desse segundo meio. O que é o segundo meio? O segundo meio, ele atribui-se a uma consciência de perfeito domínio dos desejos. Tá? Então o que significa? O que é importante aqui nesse nosso vídeo encontro? Nós fazermos uma conexão, nós fazermos uma experienciação, um direcionamento, uma viagem, uma centralização para compreender o desejo. Eu sei que nós já estamos aqui falando muito sobre desejo, nós falamos sobre fuga, fuga da dor, busca de satisfação, né, que é o desejo atuando em todos os seus campos. Nós temos que entender então, né, nós temos que tentar compreender, captar, coisa que vai ser complicado isso. Nós temos vídeos específicos mais adiante para fazer, que vai falar especificamente de desejo. Nós temos que tentar captar o desejo. Nós temos que tentar entender o quanto esse desejo nos prejudica, nós temos que tentar compreender o quanto essa força motriz não nos permite avançar e o quanto nós somos dominados por esta força motriz, o quanto nós somos dominados em nossas vidas, em nosso campo de atuação, em nosso campo de experienciação no mundo de Bhaktri, o quanto nós somos dominados pelo desejo. Eu posso afirmar para você que o desejo move o mundo. Daria para se dizer que o desejo está movendo o mundo, só que as pessoas não têm consciência disso. E as pessoas estão entregues aos seus desejos sem o mínimo de conhecimento. As pessoas estão sendo conduzidas, estão sendo levadas, estão sendo guiadas pelos seus desejos sem ter a lucidez ou nem sequer uma compreensão sobre tudo isso. Então você fica preso, né? Você fica preso, você fica limitado a esses desejos, você busca realizá-los, buscar a satisfação desses desejos e também a fuga da dor, e isso vira algo muito aprisionante. Isso dentro do plano material, dentro desse plano material, né, dentro da Bhaktri, dentro desse mundo de experiências que nós estamos vivenciando, talvez leve você a sentir prazeres, talvez você consiga ter satisfações, talvez leve você a viver a vida apaixonada, talvez leve você a ter alegrias momentâneas, mas por yoga, nós já vimos isso em vídeos anteriores, que tudo isso é dor, porque isso lhe prende, isso é prisão. E nós temos que nos libertarmos da prisão. Então há uma necessidade de nós dominarmos, libertarmos dos nossos desejos. Só que acontece o quê? Não é rasgar, né? Não, é um trabalho de uma vida, é um trabalho de várias vidas. Só para você ter uma noção, não diz que o estado de Nirodha, nos vídeos anteriores que nós falávamos, não era primeiramente, né, fazia uma contenção, depois fazia um controle, depois você, né, suprimia,
fazia uma contenção e depois suprimia, né? Tinha 3 estágios para você controlar. A mesma coisa nos desejos. Primeiramente, nós temos que tentar identificá-los, nós temos que compreendê-los, nós temos que perceber eles agir em cada um de nós. É muito difícil isso, é muito difícil quando você vê, você está se deixando se guiar pelo desejo. Não é muito difícil. E eu vou estar explicando para vocês um pouco mais sobre isso. E depois que nós temos que tentar compreender, observar, experienciar, ver o desejo no seu campo de ação, aí virá mais, né, à frente as renúncias. Mas essas renúncias, tem que ficar muito bem dito, não é algo forçado, não é algo que, eu vou fazer agora aqui um jejum de 20 e poucos dias e dane-se, né? Dane-se e dane-se e dê o que der. Não é assim que se funciona as coisas, né? Claro que vai exigir um pouco de você, mas não é você lutar contra o desejo. Você lutar contra o desejo, você apenas está alimentando. Você fazer uma luta contra esse teu corpo, você colocar fogo na fogueira, né? Você fazer as coisas ficarem mais agressivas do que já são. Aí você vai compreender muitas vezes sobre as dietas. As pessoas tentam mergulhar numa dieta e não têm sucesso, porque elas estão lutando contra. Elas têm que fazer o contrário, elas têm que buscar o discernimento. A partir do momento que você começa a ter discernimento, a partir do momento que você começa a clarear as suas ideias, a partir do momento que você começa a preencher esse espaço com discernimento, automaticamente esse desejo vai sendo eliminado de sua vida. Eu posso citar aqui um exemplo. Quando nós estamos na meninice, quando nós estamos na fase de criança, o quanto nós somos apegados às coisas materiais, dá para se dizer que nós somos guiados, né, pelos apegos materiais. O quanto nós somos apegados aos brinquedos, o quanto nós somos apegados a certos tipos de alimentações e o quanto a gente quer experimentar coisas que nós julgamos ser gostosas. E quando a gente vê uma pessoa se saciando com aquilo, comendo aquilo, a gente fica doido, a gente quer também. A gente chega para ficar doente porque a gente quer também. Mas a partir do momento que nós crescemos, né, que nós passamos a crescer, começamos a ter discernimento, começamos a discernir sobre aquilo. Começa a chegar a um estado de discernimento e automaticamente nós nos livramos desses apegos. Claro que de forma desses apegos menores, porque começam outras modalidades de apegos, começam outras modalidades onde o desejo começa a atuar grandemente. Aí você começa a ver, cada um dentro do seu campo de experienciação, desejos grandiosos, tipo uma prisão, né? Um desejo, algo que não te permite emprestar uma coisa que você estima muito bem, o valorizar muitas vezes um bem que você adquiriu, né? Aquele lá que você retém, você segura. Eu posso dar um exemplo como um celular, né? Você com o teu celular contigo, ninguém pode pegar, ninguém pode chegar perto, ninguém pega, as crianças pegam, você já fica oriçado. Tudo isso, só para você ter uma noção, né? Tudo isso envolve camadas do desejo. É muito interessante também ver, né? Quando a gente fala desejo, ele é um campo praticamente que infinito, apesar de que ele atua em graus, diferenciados graus em todos os nossos corpos, ele atua. Mas o desejo, ele tem que ser compreendido. Nós vamos estar buscando falar muito sobre isso. Eu sei que esse vídeo encontro de hoje não vai dar para detalhar tudo, não tem como detalhar tudo, né? Porque é algo de uma vida, nós vamos tentar detalhar em uma hora, não tem condições, tá? Então, assim, mas é interessante nós tentar captar o que é o desejo. É interessante você tentar captar o quanto o desejo é aprisionante. E é muito interessante você tentar ver e compreender que o desejo é aprisionante. Você tem que fazer meditações, você tem que buscar observações. Observa no teu dia a dia o desejo, o quanto ele mexe com a tua vida, o quanto ele prejudica a tua vida, o quanto ele te mantém prisioneiro dentro da vida. Então é uma busca que nós temos que tentar buscar no yoga. Nos primeiros estágios, busca ver isso. Nos segundos estágios, você vai começar a buscar o discernimento, né? O discernimento. E no terceiro estágio seria a liberdade dos desejos. Aí você vai dizer, mas como uma pessoa vai estar liberta dos seus próprios desejos? Grandes yogis, grandes mestres em yogas, eles são livres. E nós temos que ter essa liberdade. Nós não podemos ficar condicionados aos desejos do nosso corpo, não podemos ficar condicionados aos nossos desejos emotivos, né, do nosso corpo astral, e nós não podemos ter um condicionamento dos nossos desejos mentais, né, de coisas que ouvimos falar, não sabemos nem se é verdade, mas nós queremos, nós somos apaixonados por aquilo, eu amo aquilo. Eu vi uma pessoa falar sobre determinada coisa, aquela pessoa falou e eu já passei a desejar também, mas eu não sei o que é, eu não tive contato. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Suponhamos que surgiu
um determinado computador, última geração. E eu, proprietário desse computador, chego para você e começo a dizer: nossa, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, ele turbina desse jeito, tal, tal, tal. E eu alimento em você o desejo. E você passa também a querer ter um. Esse também é um modo de desejo, tá? Um modo de desejo. Eu posso citar também agora aqui, para nós poder já ter mais uma compreensão sobre alguns aspectos do desejo. Muitas vezes nós sentimos repulsa das coisas, nós sentimos muitas vezes uma certa aversão, um certo nojo de determinadas coisas. Eu posso citar um exemplo de algum alimento. Tem alimentos que você gosta e tem alimentos que você não gosta. Tem alimentos que você experiencia e tem alimentos que você não experiencia. Tem pessoas que você gosta de estar junto e pessoas que você não gosta de estar juntos. Tem atividades, coisas que você gosta de fazer e tem coisas que você não gosta de fazer. Agora, você parou para analisar que eu falei sobre gosta de fazer e não gosta de fazer, gosta de ter e não gosta de ter, gosta de comer e não gosta de ter. Indiferentemente do gostar ou não gostar, é o desejo que está em ação. O desejo, tanto ele faz você buscar algo, quanto você faz também você repelir algo. E aí você vai perguntar agora, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o yoga, né? Ou que isso tem a ver com Chitta Vritti Nirodha, que é a paralisação, né, dos movimentos da mente, o sossego da mente. Gente, só você poder imaginar, você tentar imaginar, o desejo não permite a mente serenar. Você está tentando fazer, né, esse serenamento da mente, amainar, acalmar o teu mar mental, e todo momento os desejos ficam, né? Ah, mas eu não percebo isso quando estou na minha meditação. Mas ao longo do teu dia, né, ao longo das tuas atividades diárias, ele traz uma série de situações, de cargas para você, que no momento da tua meditação você está pilhado, no momento de tentar essa paralisação, né, tentar entrar nesse estado de Nirodha, você está ciclando, né, a 1000. Você está aí com um ciclo de velocidade a 1000. Aí você não consegue meditar. Os anos passam, a sua vida vai passando, você vai se dedicando e começa a enxergar que o yoga é um caminho perdido. Mas na realidade não é bem isso, é que nós não temos o domínio dos desejos. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores que nós temos, né, os 5 movimentos, né, 5 movimentos em que Chitta está presente, mas também foi mencionado que os desejos causam movimentos, que tinha a busca do prazer e a fuga da dor, que nós estávamos presos a isso, que nós estávamos motivados a isso, que nós estamos fadados a esse ciclo de todos os dias se acordar e fazer essas atividades, a mente fica presa, fica refém. Eles também causam as Chitta Vrittis, porque a Chitta, apesar dos 5 movimentos que nós citamos, ela não envolve só isso. Nós falamos que Chitta atua em todos os campos, em todos os nossos corpos tem presença de Chitta. Claro que em corpos mais evoluídos a presença de Chitta é menor, porque Chitta é o meio, né, é o meio de contato entre Prakriti e Purusha. Nós havíamos dito isso para você. Então você tem que compreender que os desejos também fazem que não tenhamos esse estado de Chitta Vritti Nirodha, que é o assossegamento, que é a paralisação da mente. Aí você sossega os teus corpos inferiores, você consegue ter consciencialmente, né, os corpos superiores conseguem aparecer, você consegue viver dentro dos corpos, porque senão a gente fica preso dentro desse pratyaya, a gente fica preso dentro disso, dentro desse fato, dentro disso, e não conseguimos, a nossa consciência torna-se refém de tudo isso. Atrás está o Purusha, o espectador, refém de tudo isso, tá? Então, sim, acredito eu que já tenha satisfeito algumas informações referente a tudo isso, tá? Acredito eu que já tenha feito bastante colocações sobre esta parte. Acredito que nós já tenhamos falado bastante coisa sobre os desejos. Tem vídeos anteriores que a gente toca sobre esse assunto do desejo, mas o que é importante mesmo é você entender que o desejo aprisiona. Tenta você parar e mentalizar coisas que você gosta. Aí você vai talvez analisar que tem pessoas que não gostam do que tu gosta. E por que há essa diferenciação? Porque os graus de desejos das pessoas são diferentes, o grau evolutivo é diferente, as experienciações são diferentes, mas tudo isso no yoga é prisão.
né? Porque o que é a liberdade? É o Purusha estar, né, no estado de Chitta Vitri Nirodha, né, no seu estado, aqui como diz no quarto, quinto vídeo, talvez deve ser aí para você o quinto vídeo, que diz estar no seu estágio, né? Estar na sua forma rúpica, na sua forma espiritual, na sua verdadeira forma, né? Na sua verdadeira forma. Deve ser o primeiro, é o vídeo do Sutra de número 1 do Sutran 3, tá? Da sessão 1, vídeo da sessão 1 de Sutran 3. Procura lá para você assistir que você vai entender o que é esse estágio. É o estágio de realização, você está realizado de tudo isso. E pode prestar atenção que quanto mais nós vamos envelhecendo, menores são os nossos laços de desejos. Pode perceber que hoje uma pessoa, quando ela chega a uma idade tão avançada, 70 anos, 60, 70 anos, ela está muito liberta dos seus desejos. Aí você vê muitas vezes que tudo tá tranquilo. Ah, tá bom assim? Tá ótimo, tá bom isso, tá tranquilo, tá, pode ser assim? Pode ser. E é uma pessoa que não tem, eu tenho vontade de comer isso, ela diminui muito, né? A questão do desejo diminui. Claro que muda de pessoa para pessoas, mas no geral muda muito. Você vai ver que o desejo dessas pessoas, ele altera-se, ele muda muito, tá? Eu tinha aqui algo para poder passar, aqui que eu escrevi aqui, que eu botei assim, mencionar o corpo astral, que ele recebe esses estímulos e ele responde com os impulsos, de acordo com as suas preponderâncias, tá? Eu botei isso aqui foi uma inspiração que a gente obteve, os insights, durante as nossas meditações. E eu anoto aqui para não esquecer, até mesmo para mim não esquecer, e para poder utilizar de gancho para estar conversando com vocês. Então, assim, nós temos que compreender que existe impactre. Olha o que eu vou dizer aqui, que impactre, além de tudo que nós recebemos com os 5 sentidos, ela também traz esta carga. Porque se esse corpo ele é ativado, se esse corpo ele recebe esse estímulo, o corpo nosso astral, né, o nosso corpo de desejos, sensações, emoções, percepções, instintos, ele recebe esse estímulo para receber um estímulo, algo ser estimulado, ele tem que ter o estimulador. Ele tem que ter o algo estimulador. Nada recebe o estímulo se não houver a estimulação e o estimulador. Tá entendendo? É 3 pontos. Estimulado, estimulação e estimulador. É 3 pontos, é a base do universo. Então significa que para eu sentir o desejo, para que eu sinta as atrações, ao mesmo modo, os objetos que me rodeiam têm as suas cargas de emanação de desejos, para meu corpo poder fazer a leitura. Tá entendendo? Claro que nos meus registros causais, meus registros akáshicos, nos meus registros internos, eu vou reservar experiências que eu quero repeti-las referente a certos prazeres, satisfazendo-me de meus desejos. Nós temos que perceber também que a mesma maneira que esse corpo consegue captar fora, que na verdade não é fora, ele está buscando dentro, nós já falamos em vídeos exteriores, que é tudo dentro da gente que acontece, né? Que é tudo interiormente, ele está apropriando-se automaticamente de informações pré-concebidas. Aí entram os teus preconceitos. Então, acontece o quê? É uma troca, é uma simbiose muito rápida. Viu o objeto, né? O objeto recebeu as informações do objeto dentro de ti, passou para o corpo astral avaliou, jogou de novo, né? Saiu o desejo. Eu não sei se consegui explicar muito bem ou consegui deixar uma percepção muito aberta sobre tudo isso. Mas medite você para ver. Tá? Medite você para ver. Eu estou recebendo todas as informações. Né? Porque, na verdade, o mundo exterior, o mundo que eu percebo, se manifesta dentro de mim. Está dentro de mim. Aí eu estou sentindo estimulação, estou recebendo estímulos daqueles objetos. Aí, nos meus registros acásticos e tudo mais, está mostrando para mim o que eu devo ter como desejo, o que não devo. O que está mostrando é sugerindo
né? Vou dizer essa palavra, muito grotesca, mas eu estou cedendo, eu cedo, eu permito me levar, eu permito me ir em busca da satisfação desses desejos. Aí você vai perguntar, mas por que então que existe essa droga de desejo? Por que então que existe essa droga do desejo? Porque quando nós estamos na fase dos nossos instintos, quando a consciência veio a moldar-se a Bhakti, quando a consciência veio estimular Bhakti, quando a consciência veio, né, a entrar no campo evolutivo, o desejo, gente, é o que mais movimenta. Eu posso dizer para você que hoje, um animal, ele não tem uma racionalidade igual o homem, né? O animal, o reino animal. Ele é muito movido pelo desejo. Tem que ter uma força motriz que faz nós nos movermos. Enquanto nós não começamos a ter os lapsos espirituais, enquanto nós não chegamos ao período da espiritualidade, o que vai mover? Ou vai te mover o frio, ou o calor, ou a fome, né? São coisas que fazem você mover. E a realização dos teus desejos obriga você a mover, obriga você a buscar campo de experiência, obriga você a buscar experienciação, obriga você a estar buscando a todo momento mover-se, a sair-se do estado de inércia. E isso faz com que ocorra a evolução. Então o desejo é necessário para este detalhe. Eu tenho uma outra colocação aqui, ó, que diz assim, ó, muito interessante isso, eu estava falando sobre matéria, tal, mas aqui, ó, né, sobre anteriormente matéria estimulando você sendo estimulado por alguns objetos, mas, ó, não é a matéria propriamente dita que gera o apego, sim o veículo que responde aos estímulos. Olha que interessante isso. Então os objetos estimulam o veículo. Os objetos fazem a estimulação do veículo astral, que ele recebe a esses estímulos e ele responde com os impulsos. E esses impulsos são desejos, tá? É muito interessante também, acho que mencionar, nós vamos entrar isso já na próxima parte, eu vou fazer a leitura aqui, sobre também o ódio, né? Sobre também o ódio, sobre a fuga, né? Sobre o querer fugir, o querer afastar-se. Isso também é uma modalidade de desejo, isso também é muito aprisionante. Estamos já concluindo a primeira etapa, espero que esteja muito explicado. Nós estamos abordando sobre o segundo meio usual de produzir a Chitta, Vitra e Niroda. Nós temos que compreender, gente, que só praticando esse segundo meio, a gente já conseguiria atingir o estado de Samadhi. Mas é algo que não é recomendável. Não seria a palavra recomendável, é algo que te demoraria muito mais do que você dominar toda a técnica e usar todas as forças que você pode, né? Usar todos os meios que você pode. Esse aqui é um meio que te leva aonde você quer ir, né? Mas você vai ver que é um meio que vai te exigir talvez muito mais. Talvez nós podemos utilizar-se de outras mais ferramentas para agilizarmos todo o processo. É a mesma coisa com as práticas, eu vou com as práticas também. E eu também vou com a entrega auto a Deus. Mas é preciso potencializar e usar todas, né? Como eu vou estar buscando mais rápido a minha evolução. Segura aí, nós estamos fechando essa primeira meia hora, né, esses primeiros instantes, quase meia hora, né? E eu já estou de volta com você para darmos continuidade ao nosso tema. Estamos voltando para dar continuidade ao nosso encontro. Sabe algo que a gente fica refletindo, eu estava agora aqui, né, nesse estado e estava refletindo, as palavras são tão difíceis de passar de verdade, né? Pode ver que você vai ouvir, mas o discernimento você vai ter que captar. Porque apesar de a gente ter um discernimento, jogá-lo, passá-lo com palavras, o estudante de yoga percebe isso. Perde-se tanta coisa, né? Não consegue trazer, por mais que você se esforce e utilize palavras bem colocadas, você não vai trazer o que você quer, né? O que você quer. Tanto que pode ver que eu fico tentando buscar palavras, encontrá-las, palavras de melhor expressão para colocar, é bem complicado, né? É bem complicado. Mas se você conseguir captar algumas essências do que aqui nós estamos dizendo, você vai ver que você vai ser barbadinha quando você lê os Yoga Sutras e captar as suas experiências, e captar até coisas diferentes do que eu, captar até coisas que te levariam muito mais longe do que eu. Isso é a proposta do canal, né?
essa interatividade, esta troca, né, de experienciações no caminho do yoga, no campo do yoga, né? Gente, olha, vamos entrar aqui então já na parte da leitura. Eu vou estar fazendo a leitura para você do Sutran, tá? O 15º Sutran da sessão 1. Né? Nós estamos avançando, nós devemos estar já no 18º vídeo do nosso canal. E nós vamos estar falando então sobre um pouco mais sobre esse desejo, né? O nome de quem conseguiu, né? O nome dessa prática, desse esforço, dessa busca, e até mesmo de quando concluir a etapa, o esforço disso eu não sei falar direito sânscrito, né? Eu sempre alerto isso, mas é Vairagya, ou Vairagya, né? Vairagya. Eu leio como dessa forma, talvez seja outra expressão, mas é a forma que eu leio, né? Eu não sei falar sânscrito, eu ouço outros canais das pessoas falando sânscrito, é tão bonito de ouvir, mas eu não sei. Mas assim, em Abhyasa, qualquer tipo de esforço, né, até chegar lá, tudo é Abhyasa. Aqui também, né, no caminho da liberdade dos desejos, do domínio em consciência dos desejos, nós temos que entender que tudo isso é Vairagya. A culminação, chegar a essa etapa é Vairagya. Quanto tempo pode demorar? Vidas. Uma vida, um instante, depende do grau de evolução de cada um de nós. As práticas, e como é que eu vou saber para praticar isso? Está tudo mais adiante no livro, na segunda sessão nós vamos estar vendo isso, tá? Nós estamos só passando para vocês como é que você vai fazer para fazer esse estado de Chitta Vritti Nirodha, o que tem que se fazer, né? Depois nós vamos estar trazendo os exercícios, as práticas, mas isso vai ser lá pelo vídeo de número 80, acredito eu, o 80º vídeo, talvez pelos 70º vídeos, vai ser lá em cima, vai ser muito longe. Mas tem muita coisa interessante que você precisa aprender nesse caminho. Não é à toa que diz a capa do livro que é a ciência do yoga, né? É uma ciência do yoga. Perfeito. Voltando então ao raciocínio anterior. Vairagya é a combinação de tudo isso. Então, o que nós temos que fazer primeiramente? Primeiramente, quando nós vamos a campo, nós temos que compreender e entender com o que nós estamos lidando. Então nós temos que ver que nós não temos um conhecimento do que é o desejo. Nós não sabemos o que é o desejo atuando em cada um de nós. Nós não temos hoje também bases de compreensão para nos libertarmos de muitos apegos, de muitos desejos. Como também nós precisamos de muito esclarecimento. Então o que significa isso? O que significa isso? Que isto é uma segunda busca, é a autobusca. É o momento que você vai fazer a busca do discernimento. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores, que eu falei para vocês, na busca do discernimento, nós vamos buscar discernimento, nós vamos buscar nos preencher de conhecimento, nós vamos buscar nos preencher, né, para tirar todas as dúvidas, nós temos compreensão das coisas que nos cercam, que era o autoestudo, lembram disso que eu falei? Envolve isso aqui. Pode perceber que a partir do momento que nós tenhamos esclarecimento, que nós tenhamos a compreensão, que nós começamos a compreender o que é as coisas, que é só coisas supérfluas e tudo mais, o desejo ele é amainado, né? O desejo ele é suprimido, o desejo esgota-se. Nós temos uma idolatração, nós temos uma idolatria, nós temos um desejo, né? Algo muito intenso dentro de cada um de nós, por coisas que são desconhecidas, né? Nós queremos experienciá-las, experimentá-las, e muitas delas deixam em nós impressões tão vívidas e tão fortes, nos dão tanto prazer que nós queremos buscar prazer naquilo. Eu posso falar para vocês que as drogas estão ligadas muito ferozmente, fortemente a isso, né? É um prazer experienciado que depois se gera um desejo muito intenso por estar repetindo esse prazer. Outra coisa, muito bom ter falado prazer. Não confunda desejo com prazer, tá? Não confunda desejo com prazer, você já vai entender por quê. Porque o prazer é um bem-estar que se sente quando se tem contato com algo, quando se experiencia algo. Isso faz parte dos corpos. Agora, o desejo é o que te leva a buscar isso. O desejo é a força que te leva a buscar isso. O prazer é uma realização. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu só estou dizendo como exemplo, assim, eu não como carne, mas eu sei que esse exemplo é um exemplo bastante gritante na vida de muitas pessoas. Quando você saboreia uma carne, você sente prazer, né? Com aquela
Você sente prazer com a carne, né? Quando você está comendo a carne, te dá prazer. Observe que muitas vezes você diz assim, estou com vontade de comer um churrasco, estou com vontade, esse é o desejo. Quando você está comendo é prazer, é diferente, você está dando prazer ao teu corpo. Então, automaticamente nós temos o sentimento de prazer, nós sentimos prazer, né? Faz parte da natureza dos corpos, o prazer, mas nós não podemos misturá-los com desejo. Prazer é uma coisa, desejo é outra. O desejo move, o prazer é um estado, né, de bem-estar, de realização. Agora, querer estar toda hora realizando os prazeres, aí é desejo. Tá? Tenta fazer, depois, nos teus raciocínios, a diferenciação que você vai conseguir. Então, Vairagya é a culminância de tudo isso. É a realização também de um estágio do yoga, do estágio de samadhi. Então, isso significa que é uma luta extensa. Eu falei nos vídeos anteriores que eu falei que é um estado zen, né? Na meditação, zen é 20 anos para conseguir um estágio zen, no mínimo, né? Eu estava comentando para vocês nas aulas anteriores, acho que foi na aula anterior, é para você poder compreender o quanto isso vai perseverar em sua vida, o quanto isso vai perpetuar. Aí você vai dizer, mas eu não vou conseguir nessa vida. Não tem problema, você vai criar samsaras, você vai ganhar os samsaras para as outras vidas. É importante, qualquer esforço que seja feito é muito importante. Então vamos lá. A consciência de perfeito domínio, não é um domínio mais ou menos, é um perfeito domínio dos desejos, no caso de alguém que tenha deixado de ansiar por objetos vistos ou não vistos, é Vairagya, ou Vairagya, que tem um acento aqui, né? Ou Vairagya, é esse o detalhe. Deixa eu só passar para vocês, nós estamos fazendo a leitura da sessão de número 1 dos livros do Yoga Sutra na análise de Taimini, tá? Na análise de Taimini. E eu posso também estar citando para você que nós estamos fazendo a observância do Sutra de número 15, nós estamos fazendo a dissertação sobre esse tema, e eu posso também salientar para você que ele está talvez na 17ª, né, 15, 16, 17, né? 17º vídeo da nossa listagem de vídeos, ou 18º, a gente está muito perdido. Mas vamos atuar assim, né? Sessão de número 1, 15º Sutra. Agora, continuando. Este Sutra define Vairagya, o segundo meio usual para produzir a supressão da Chitta Vitris. Quando falo o segundo meio, para mim me dá a sensação que é um caminho totalmente diferente, né? É uma outra maneira. Não, na verdade não, é a segunda maneira. É a segunda maneira no segundo sentido assim, um vem depois do dois. Essas duas maneiras vão caminhar juntas. E depois nós vamos unir com a terceira, vamos usar todas elas. Não é, é uma aqui, eu escolho a 1, eu escolho a 2, eu escolho a 3. Não, é as três. Tá? Só para nós compreender que elas são três caminhos diferentes, mas nós vamos seguir os três. É isso que é importante. O completo significado de Vairagya e seu papel de proporcionar à mente uma condição de repouso, ele só será plenamente compreendido após o estudo da filosofia dos kleshas, descrita lá na seção 2. Então isso vai lá pelo 80º vídeo, mais ou menos. Nós vamos discutir aqui apenas princípios gerais. Vamos analisar as palavras agora. A palavra Vairagya, que eu acabei de dizer, o Vairagya, é derivado da palavra Raga, que é como definida na seção 2, no Sutra de número 7, não precisa você se assustar porque você não tem o livro, nós vamos chegar lá. Ela define que Raga é a atração proveniente do prazer originário de qualquer objeto. Olha que interessante aqui, ó. Atração, eu estou atraído. Olha o que eu falei no início lá dessas minhas anotações aqui, ó. É a atração, anota isso, que é proveniente do prazer. Busca do prazer. Eu sinto prazer, eu estou movendo para buscar repetir o prazer. Busca o que dá a origem de qualquer objeto. Ou seja, o que não diz originário de objeto, mostra que a matéria, que os objetos, eles emanam. Só que quem faz a leitura é esse corpo astral que faz a leitura desses estímulos. Não é o olho que vê, não é o ouvido que vai ver, olha lá o desejo, não.
É esse corpo que faz as leituras, tá? Ok. Seguindo aqui, ponto, né? Agora nova frase. Pode-se perguntar, por que somente ausência de atração? Por que não ausência da repulsão também? Uma vez que atração e repulsão são dois opostos e a repulsão prende a alma aos objetos tanto quanto a atração. Aqui ele está querendo fazer uma colocação, gente, que se eu sinto prazer, né, se eu estou correndo atrás de prazer e quando eu estou fugindo dos objetos, ele está tentando levar, o livro está tentando nos levar a essa constatação, que isso também é desejo, também é desejo. Quer ver aqui, ó. Não é por negligência que devessa, eu digo devessa, não sei se é essa a palavra, é outra palavra em sânscrito, tá? Foi deixada de lado aqui na expressão etimológica da palavra vairagia. Mas pelo fato de que devessa ou a repulsão estar realmente incluída em raga, que é a atração, né, que é a atração, e com raga formam um par oposto. Então significa o quê? Se eu estou falando de raga, automaticamente estou falando da repulsão. Se eu estou falando de atração, já estou falando de repulsão. Porque para mim poder sentir atração tem que existir a repulsão, é um par oposto. Então não há necessidade de falar dos dois. É isso que o livro quer dizer aqui nesse primeiro momento, tá? Ó, a alternância da atração e da repulsão entre dois indivíduos ligados entre si mostra uma relação subjacente de atração e repulsão, e sua origem deriva-se do apego. Então, ou seja, não importa se eu estou sendo atraído ou repelido, tudo liga ao ponto, aquele ponto lá. Assim, o desapego, é a liberdade dos desejos, significa liberdade tanto em relação à atração quanto à repulsão. Expressa corretamente essa expressão o significado fundamental de vairagya. Anota essa palavra desapego, tá? Desapego. Essa é a busca, é o discernimento que nos levará ao desapego automático, tá? Tem um outro detalhe que nós vamos ver já que fala em renunciar. Acho que é interessante ver isso. Porque para haver desapego tem que haver renúncia. É muito interessante ver que a gente fala, agora tu percebe, o yoga leva a nos compreender isso, a gente fala tantas palavras a esmo, que quando a gente for ver o que realmente elas querem dizer, a gente vê que nosso vocabulário é muito pobre, né? A gente não tem nem a compreensão das palavras do que diz, pela velocidade do que elas são ditas. Percebe que nós estamos falando em liberdade, em relação à repulsão e também à atração. Nós estamos falando em desapego e renúncia. Seguindo. A razão por que vairagya desempenha um papel tão importante na restrição e depois na eliminação de chitta vritti está no fato de que o desejo, em suas expressões de atração e repulsão, é uma força extraordinariamente impulsionadora de perturbações, que de uma forma ininterrupta produz vitris na mente, modificações em chitta. Aqui fala na mente, né? Fala na mente, a gente está falando no nosso mundo, né? Mas chitta aí tu envolve todos os outros mundos. De fato, nos estágios iniciais do progresso evolutivo, o desejo é a única força motriz. Lembra que eu falei anteriormente? E o desenvolvimento mental, o desenvolvimento da mente, ocorre quase que exclusivamente como um resultado do constante impulso a que a mente é submetida pelo desejo. Então, ou seja, a mente, para não ficar inerte, ela precisa receber um estímulo para estar evolucionando nos primeiros estágios. E esse estímulo é o desejo. Nos estágios posteriores, outros fatores também aparecem. E como o desejo gradualmente se transforma em vontade. Essa vontade cada vez mais se transforma em força motriz do desenvolvimento evolutivo. Só para ter uma noção, o yoga não te leva a desenvolver a vontade. O desejo é um derivativo da vontade. Nós temos que fazer com que a vontade, que é um dos atributos, tipo do Purusha, guie-nos.
Nós não podemos deixar sermos guiados pelos nossos corpos, nós temos que assumir o controle dos nossos corpos, e isso é a vontade. Nós temos que produzir Chitta Vritti Nirodhas através da vontade. E esse é o caminho do yoga. Assumir o controle, a vontade, assumindo o controle. Não é o desejo, é a vontade. Então nós podemos ver que o desejo é uma derivação da vontade. Nós temos que agora aprender a discernir, controlar também o desejo para sermos mestres do desejo, donos do desejo, donos de tudo isso. E livrarmos desses apegos, livrarmos desse aprisionamento, desse condicionamento. Claro que mediante a quantidade de estudos, claro que mediante a nossa experienciação evolutiva. Mas nós vamos ter práticas para isso. Todos os aspirantes que estão trilhando a senda do yoga precisam tentar compreender claramente o papel que o desejo representa em nossas vidas. Medite sobre isso. Observe o desejo agindo em tua vida, bem como a maneira que ele conserva em nossa mente um constante estado de agitação. Agita-nos a toda hora, né? Quando começa você ver o desejo... Eu vou dar um exemplo para você ver o teu desejo. A hora que você vê um alimento e você quer comer, tu pergunta, eu preciso desse alimento? Meu corpo está precisando agora desse alimento ou é um desejo? Faça essas interpelações e você vai ver. Olha a advertência aqui, muitos sadhakas, estudantes, não compreendendo o suficientemente a influência perturbadora do desejo, tentam praticar a meditação sem prestar suficiente atenção à questão do controle dos desejos. Daí, não obtendo qualquer sucesso significativo em fazer com que a mente liberte-se das perturbações no momento da meditação. Então, muitas vezes, os estudantes passam anos e anos e anos e anos, e não tem sucesso o yoga, mas não entendem que é o desejo atrás que não deixa, apaziguar. A consciência, nós estamos aqui tentando fechar os nossos olhos, respirar, nos desligar, fazer abstração, nos desligar do mundo externo. Aí nós não vimos que o nosso corpo está cheio de frio, calor, nós temos que dominar esse lado físico. Nós não percebemos que os nossos desejos atrás estão fervilhando. Nós não percebemos atrás que o nosso corpo causal, nossas memórias estão toda hora pesquisando e nós entramos em fantasia, devaneios da nossa mente, fantasias e memórias. Como a gente vai meditar? Então nós temos que fazer a liçãozinha de casa, começar pelos exercícios, as práticas, as renúncias, os desapegos, e aí nós vamos criando nossa muralha, o nosso forte Apache. Forte Apache, ficou legal, nosso castelo de rei, tá? Vamos lá. Tentar tornar a mente calma sem eliminar o desejo é como procurar parar o movimento de um bote em águas violentamente agitadas por um forte vento. Por mais que tentamos fazê-lo parar em uma posição usando a força externa, ele continuará a movimentar-se como resultado dos impulsos imprimidos pelas ondas. Tenta observar aqui ele dá essa colocação aqui, esse exemplo dá traz um ensinamento muito grande. Tenta imaginar as águas totalmente violentas e o bote em cima dessas águas violentas e você tentando parar esse bote. Você percebe que você não vai conseguir parar o bote. Porque tem duas coisas em ação aqui nesse momento. Duas coisas em ação. Primeiramente, você está fazendo um esforço para poder parar o bote. E segundo, tem o esforço das águas. Observa que há duas modalidades de forças nesse exato momento. Como vou acalmar? Se eu estou com o bote navegando, estou em cima das ondas agitadas. Tu percebe que essas ondas agitadas, nós podemos dizer que é a tua mente atrás. E você em cima do bote é o esforço que você faz. Então percebe que o bote é o desejo. Observe que eu fazendo esforço para poder parar, eu não vou conseguir porque as ondas estão. Então eu tenho que sossegar as ondas. Conseguiu pegar o significado? Eu tenho que sossegar as ondas. Automaticamente o bote para. Por mais esforço que eu vou fazer, eu vou cansar. O bote não vai parar, porque é as ondas que estão movimentadas embaixo. Eu estou jogando uma força em algo que não vai dar resultado. Está entendendo? Pegou a essência desse ensinamento aqui. Aqui tem um ensinamento muito forte. Eu, quando leio isso, me maravilho quando leio esse trecho aqui. Seguindo.
Mas se o... interessante falar também que ele falou em vento, né? Interessante que ele falou em vento. Tem as ondas e o vento. Agora sim, as ondas e também o vento. Tu percebe que tem dois agentes. É isso. Refaça de novo a experienciação e veja que tem dois agentes. Mas se o vento cessar e as ondas amainarem por completo, o barco sossega. Veja que tem dois movimentos. Nós temos o vento, agora sim, né? O vento... tem o teu esforço e tem o terceiro movimento. Eu estou tentando criar aqui, tá? Estou tentando criar um raciocínio aqui, mas o raciocínio é com o vento e com as ondas e teu esforço, né? E nós temos mais o teu esforço. Então tem uma agitação. Olha, tenta ver vento soprando, mar agitado, botezinho, você lá brigando. Quanta agitação tem nisso? E nós entendemos que o yoga precisa de paz, precisa de calma, precisa de serenidade. Nós vamos ter paz e serenidade com os nossos corpos a milhão. Nós vamos ter serenidade com as nossas emoções e desejos pipocando. Nós vamos ter serenidade com a nossa mente não em estado de relaxamento. Aí você começa a entender o que nós precisamos fazer. Aí por isso que você vê, né? Você que assiste filmes, né? Vê os monges lá em cima. Os monges são calmos, quietos, delicados. É para não agitar a mente. Ok. Aqui fala assim, ó. Eu vou voltar à frase anterior porque ela se complementa com outro trecho aqui, tá? Mas se o vento cessar e as ondas amainarem por completo, o barco sossegará no devido tempo, mesmo sem aplicação de qualquer força externa. A aplicação da força externa é a força de você em cima do bote que eu estava falando antes. O mesmo acontece com a mente. Se a força motriz do desejo é completamente eliminada, a mente descansa no estado de Niroda, de modo natural e automático. Mas como vamos dominar o desejo se nós não temos o domínio, o entendimento sobre o desejo? Vamos precisar nos alicerciar com a abhyasa. Vamos precisar de práticas. Nós vamos precisar de esforço. Tá? E nós vamos precisar também desenvolver algo que aqui vem, né, que é esse discernimento, que é o estado de viveka, né, o discernimento. E nós vamos precisar também nos alicerciarmos com desapego e renúncia. Né? É muito interessante isso. Vamos lá. A prática de Vairagya é a eliminação da força motriz do desejo. A palavra desejo aqui, você utiliza ela de forma mais ampla. Aqui ele fala outra palavra em sânscrito, tá? No sentido de um vasana, conforme explicado na seção 4. Pelo que eu entendo, vasana, pelo meu grau de compreensão dentro dos estudos de Yoga Sutra dos vasanas, eu vou botar esse atributo aqui, mas não é bem isso, só para vocês entenderem. É algo em potencial que está dentro de você. É uma potencialidade que está dentro de você. O desejo é uma potencialidade, ele te potencializa toda hora. Ele está presente, ele existe, ele dentro de você. Então assim você tem que ver que, a exemplo assim, eu tenho o corpo, eu tenho a memória, é um vasana, uma potencialidade. Né? É uma potencialidade. Algo que está ali. Ele está numa forma potencial, mas quando você usa, ele salta igual um louco. Né? Salta pipocando, é algo que está ali. Exemplo, o desejo sexual é uma potencialidade. É uma potência que nós podemos elevá-lo ou diminuí-lo. E é um vasana. É um agregado, é algo. Aí você vai ver que tem vários, e isso forma todo um eu. O eu inferior, e o eu inferior é louco, né? Por isso que nas cartas do tarô, a carta 21, que pode ser a 22, é o louco, né? Que carrega todas as experiências. É loucura tudo isso. É uma loucura tudo isso. Mas enfim. Tá. Conforme explicado no Sutta 4. Mas a eliminação de Chitta, Vitri, pela prática exclusiva da Vairagya, pelo desapego, né? Desapego, renúncia, teoricamente possível, não é exequível, não é recomendado. Não é recomendado só usar isso. Nós temos um monte de outras armas, não precisamos usar só isso. É como tentar parar um carro apenas cortando a gasolina. Por que não usar o freio e fazer com que ele pare de forma mais rápida e eficaz? Por que não usar outros meios também? Agora fala aqui, ó, nisto entra o papel desempenhado por abhyasa. Olha só.
Então, abhyasa, práticas e esforço, e vairagya, né, desapego, renúncia e discernimento, de um lado, são assim utilizados conjuntamente para Chitta, Vitri, Nirodha. Tá? Eu estou encerrando ali de novo, eu vou precisar de mais um trecho. É que a minha filmadora só filma de 30 em 30, gente. Eu vou precisar de mais um trecho para finalizar essa parte, esse texto muito bacana. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: você está observando que nós estamos falando de duas, somente de duas, né? A gente fala de práticas e nós estamos falando aqui em Vairagya, nós estamos falando também desse esforço dentro dessa latência, né? Dentro desse campo. Porque a gente não está falando de autoentrega. A autoentrega, gente, é um caminho tão maravilhoso, envolve tudo nisso. Mas aqui ele está citando, nesse primeiro momento, esses dois exemplos que partem de uma ação muito efetiva de nós, que parte de uma ação de muita vontade dentro de nós. Por isso que ele trata essas duas, por isso que ele atua dizendo que usa essas duas, porque é algo que parte de muita vontade. Nós temos que fazer prática, vontade, nós temos que nos movimentar. A autoentrega, gente, também exige tudo isso, mas a autoentrega é algo que vem, você recebe, algo que te eleva, é maravilhoso. Nós vamos chegar lá, você vai compreender que as duas, elas são, apesar de ser três, mas essas duas, elas têm uma conotação diferente da terceira. A terceira é maravilhosa, né? Não é fazendo uma autodefesa, mas a terceira é muito grande. Eu vou fazer assim, vai ter um cortezinho no vídeo agora, e eu volto já para você, nós dar sequência com a seguimento dessa leitura, que eu vou precisar de mais um tempinho. Tá, seguindo aqui, gente. Então, é por isso que você tem que entender que fala aqui, primeiramente, dessas duas práticas para produzir Chitta, Vitri e Nirodha. Agora fala assim, ó. Após essas considerações gerais sobre a função de Vairagya, verificaremos agora as expressões que são utilizadas na seção 1 no Sutra de número 15 como vistas a comparação do que realmente significam as definições antes citadas. As definições que ele quer dizer são essas aqui em sânscrito, olha. São essas definições em sânscrito aí. Ele vai trazer agora o que significam essas definições. E você vai ver que quando nós vemos essas definições, muita coisa clareia, né? Clareia. Ele fala de Visaya, né? Agora... ele fala que Visaya também é uma modalidade de desejo. Agora você vai entender o que é isso. Visaya é os objetos que produzem atração e, consequentemente, apego. Ó, então, os objetos, nós falamos antes, né? Os objetos é os Visayas, tá? Eles foram classificados em dois títulos. Os vistos, eu falei no começo do vídeo, né? Eu tô vendo aqui, eu quero, que chocolate gostoso, eu quero chocolate. Ai, que gostoso, eu quero, né? E aqueles que não são vistos, aquele que nós só ouvimos falar. Aqui ele está citando um exemplo, gente, tá? Ele está citando um exemplo aqui, aqueles que são mencionados em escrituras. Olha, se você me perguntar para mim, eu entro nesse mérito, tá? Mas eu não vou entrar no mérito agora por causa do tempo. O que ele quer dizer com escritura? Ele quer dizer com falsas promessas religiosas, de algumas religiões. Falsas promessas, tá? Falsas promessas ele quer dizer. Ele quer dizer assim, sobre os deleites que são oferecidos. Porque para o yoga, e acho que é muito interessante para todo mundo de segmento de qualquer outra religião entender isso, não é... eu vou buscar, vai ser assim, nós vamos ter aquilo lá, nós vamos para aquele lugar, Não, é agora. Já está ocorrendo. A evolução, o negócio é instantâneo, é agora. Né? Deus, exemplo que a gente ouve muito falar, né, tradicionalmente aqui no Ocidente, Deus vai agir, né? Ação, ele vai fazer. Não, é agora, está ocorrendo. É instantâneo, é nesse momento, porque Deus tudo permeia, Deus está em tudo, Deus é todas as coisas, Deus é agora, é nesse momento. Nós vamos entrar em questões filosóficas, mas só para você entender. Então por isso que ele fala, não é nada de deleite do futuro, é agora. Quando acontecer isso, eu quero ter meu lugar. Não, agora. Por isso que o yoga faz um chamamento, um convite para você se dedicar agora. É o presente, é o momento. Não é amanhã, não, é agora. Eu não vou entrar muito no mérito disso, mas se você me questionar, eu quero que você explique melhor.
maior prazer, a gente entra nesse, porque aqui traz um sentido muito grande, muitas libertações. Aqui traz um sentido de compreensão que te liberta de muitos apegos, tá? Aqui ele fala assim, ó, Anushvarika, né? Refere-se aos deleites que seguidores das religiões ortodoxas esperam obter numa vida após a morte. A prática de Vairagya procura, e vai fazer com que isso aconteça, destruir a sede por essas espécies de deleites. Espécie de coisas que você vai imaginar e que vai conseguir imaginar, que vai buscar, que vai acontecer, do que você... né? Não, é agora. Tudo é agora. É agora. Essa sua vida é agora. Sua vida é essa, é única, é agora. Tá? Ver-se-á, do que foi dito acima, que o ideal do yoga é inteiramente diferente do ideal de religiões ortodoxas. Neste último, são prescritos modos especiais, no último, né, nas religiões, são prescritos modos especiais de vida e de uma conduta que o devoto de determinada religião deve agir para entrar de acordo com um tal código de conduta para ter a esperança, né, esperar viver após a sua dissolução do corpo físico no mundo superfísico, aonde todos os tipos de deleites e meios possam ser realizados para alcançar a felicidade. Ele quer dizer aqui, aquela promessa, né? Quando você morrer você vai para o céu, faça o bem, que quando você morrer você vai... Não, é agora, tá? Não entra nesses deleites, né? É agora, a vida é agora. Agora diz assim, ó, o céu das diversas religiões pode interferir em relação aos encantos que oferecem, mas a ideia fundamental é a mesma. Isso é uma espécie particular da vida que consiste em observar certas normas e determinado código moral como uma garantia de uma vida feliz. É um desejo, né? É alimentado em você um desejo, alimentado em você um apego, alimentado em você algo. Olha, aqui vai dizer aqui, não que não existam, por assim dizer, infernos, não nessa palavra, não que não existam estanques, não que não existem outros mundos, existem outros mundos, mas não é dessa forma que se age. Existe outros mundos, existe. Ó, aqui diz, a filosofia do yoga não nega a existência do céu e do inferno, mas apresenta ao yoga uma ideia de realização no qual não há lugar para gozos e prazeres na vida celestial, por serem estes também temporários e sujeitos à ilusão. Tem um exemplo que diz assim, ó, que eu já li em livros, né, de yoga: você não vai dormir e vai amanhecer rico. Né? Então, ou seja, você não vai morrer e teus problemas vão estar realizados lá do outro lado, vão estar resolvidos. É uma sequência, continua tendo a mesma coisa, só perde um corpo, continua a mesma coisa, tá? Os prazeres do mundo celestial nada são comparados à bem-aventurança e os poderes que o yogi adquire quando sua consciência passa para planos de existência ainda mais elevados. Essa palavra bem-aventurança é Ananda, gente. Nós não devemos estar buscando, eu vou me realizar, não. Coloque a realização agora, a Ananda, a bem-aventurança dentro de você. E, ó, seguindo aqui, você já vai compreender um pouco mais sobre bem-aventurança. Até mesmo a esses estados transcendentes, para chegar a estados de transcendermos, nós temos que renunciar em seu progresso na direção do seu objetivo supremo. Então diz assim para mim, que até mesmo para chegar a esses estágios de bem-aventurança, até mesmo para elevar-me, eu tenho que renunciar às coisas daqui, eu tenho que me desapegar, eu tenho que entender que isso aqui é um mundo de ilusão, é um mundo de prisão, eu tenho que ver que essas imagens mentais são apenas imagens mentais. Todo o prazer nascido de contato compacto com a matéria e que não são inerentes ao eu, não é eu, e por consequente não tornam o yogi autossuficiente, deve ser incluído em Anurshvikara Visaya, ou seja, objetos que dão deleites e prazeres futuros. Então você analisa, eu vou buscar aquela realização, eu vou buscar isso, tudo é prisão, é tudo ilusão, eu vou buscar, tudo é prisão. Claro que isso alimenta o processo evolutivo, mas quando você vê que isso te traz uma ilusão tão grande, você procura querer fugir dessas ilusões. O yoga é fuga dessas ilusões para estar naquele... Pode-se mencionar aqui
não ser a sensação de prazer ao entrar em contato com os visayas, o que constitui transna. Em nosso contato com os objetos sensoriais, alguns têm que necessariamente produzir uma sensação de prazer. Aqui está mostrando o seguinte, que está falando uma distinção sobre o prazer. Está explicando aquilo que eu falei, que não devemos compreender, né? Não devemos misturar prazer com desejo. E desejo com prazer. É diferente. O prazer automaticamente teus corpos sentem isso. Teu corpo sente o prazer. Teu corpo Agora o desejo é diferente. O desejo faz tu querer buscar. Isso que ele está querendo dizer aqui. Seguindo. Quando a consciência atua nos planos superiores, através dos veículos mais sutis, a bem-aventurança é o acompanhamento natural e inevitável, mas não é o sentimento de prazer ou bem-aventurança que constitui raga. Ou seja, quando você está no estado de Ananda, você começa a ir para o estado da bem-aventurança, que é essa realização, né? Aqui você sente prazer, você realizou prazer aqui no mundo físico. Quando nós estamos realizando a bem-aventurança, que é a derivação da bem-aventurança é prazer, não constitui o raga, não constitui apego, porque é algo libertador, gente. Não precisa eu estar buscando, eu vou estar sentindo. Não é um prazer físico, é algo muito elevado. Essa bem-aventurança é uma realização. Eu vou dizer assim, não é prazer, é realização. Você vai sentir realizado, preenchido. Tá? A atração e o consequente apego é que causaram a escravidão e precisam ser destruídos pela prática de Varaja. Então, esse apego e essa atração não encare como bem-aventurança. É uma derivação muito, muito limitada, é um faixinho de luz. Aí te busca ali achando que vai ser realizado ali, tipo, quer buscar as realizações, essas coisas. Mas a bem-aventurança já é a realização, é a Ananda. É isso que nós vamos estar sentindo. Mas isso não é apego. A Ananda não é estar no estágio de realização, não é buscar a realização, é estar. Tá? É também necessário lembrar que a simples ausência de atração, em virtude das inatividades do corpo, ou de uma saciedade, ou da preocupação com outras coisas, não constitui Vairagya. Um homem que envelhece pode perder o desejo sexual durante algum tempo. Um político empenhado em levar avante suas ambições pode ocasionalmente tornar-se indiferente a prazeres sensuais. Mas essa indiferença temporária em relação aos objetos nada tem a ver com Vairagya. A atração encontra-se apenas latente, pronta a vir à tona, tão logo as condições necessárias sejam presentes. Então, ou seja, se eu não, por exemplo assim, ó, exemplo aqui, eu estou envolvido numa tarefa, isso me faz desprender-me daquela outra tarefa, mas aquela não significa que eu exerci a Vairagya. Porque aquilo está latente, existe ainda o desejo por aquilo, mas eu apenas estou tão concentrado em outras coisas que eu me desliguei daquilo. Então a completa Vairagya está desligada de tudo. Tudo que ele falou aqui, um homem, né, ele pode perder o seu apetite sexual, seu desejo sexual, se ele está envolvido em outra coisa. Mas não significa que ele não tem Vairagya por aquilo. Não tem desejo por aquilo. Ele só se desligou, por um tempo. Então, para você ver o quanto isso nos aprisiona, gente. O que é necessário para a verdadeira Vairagya, ou chegar ao estágio de que culmina ela, é a deliberada destruição de todas as atrações e consequente apego e domínio consciente dos desejos. É isso que nós temos que fazer. Este é o significado da expressão Vasikara Sinyanja, ou Sinyanja, é o controle sobre os veículos. Quem é que chegou aqui junto? A mamãe tá lá na cama dela. Quer ir lá com a mamãe? Vai lá com a mamãe. Opa! Agora vocês estão conhecendo um pouco da minha família também. Ela acordou, gente. Essa é a Valentina, minha filha mais nova. Vamos lá. O controle sobre os veículos, através dos quais os desejos fazem sentir, bem como o consciente domínio decorrente do tal controle, são os elementos essenciais de Vairagya. Olha só, o controle sobre os veículos, através dos quais os desejos fazem sentir, o que é o corpo astral, né? A salivação, exemplos, né? Esses corpos inferiores, bem como o domínio decorrente deles, do controle deles,
são elementos essenciais de varagem. Nós temos que controlar, nós temos que ter domínio sobre isso, né? Para se conseguir essa espécie de domínio, é preciso que se tenha tido contato com todas as tentações ou espécies, ter passado por todas as provações de toda ordem toda ordem e sair não apenas triunfante, mas não sentir-se a leve atração. Então significa que muitas vezes tu se sentiu atraído. Ah, deu desejo, mas tu não foi. Né? Um exemplo aqui, deu exemplo. Ai, que desejo, eu não fui. Não é vairagem. Não é vairagem. O vairagem é não sentir nem o desejo, é destruir o desejo. Você sentiu o desejo, mas repeliu, mas não é vairagem. Mas já é, não, a vairagem é completa, né? Mas já é uma busca, é uma renúncia, é um desapego. Nós estamos exercitando, nós estamos praticando, nós estamos completando a biácia para isso, né? Ok. Tomara que esteja entendendo, pessoal, porque é interessante que se entenda isso. Pois se a atração é sentida, mesmo que a ela não se sucumba, isso não significa que você terá o domínio completo do desejo. Tá entendendo? Perfeito. Constata-se, portanto, que o isolamento do mundo ou uma fuga das tentações não ajudam a adquirir o verdadeiro vairagya, ou a culminância dele. Embora isso possa tornar-se necessário nos primeiros estágios de aquisição do autocontrole. Aí você percebe que as pessoas fogem, né? As pessoas viram eremitas, né? Vão para lugares mais altos, sobem por aqueles pontos, vivem uma vida no ermo, né? Fogem lá para os altos dos Himalaia para conseguir esses domínios. Temos que aprender a lição de testarmos-nos em meio aos prazeres e às tentações. É claro que sem sucumbir às tentações, nem permitir os prazeres, mas procurando passar pelas atraentes ilusões que envolvem traz prazeres enquanto estivermos sob o seu domínio. Aqui ele está dizendo assim, ó, que nós yogis, ou estudantes de yoga, sadhakas, vamos passar pelos desejos, vamos passar pelos prazeres, mas vamos começar a usar o discernimento, vamos começar a raciocinar, a refletir, para não permitirmos que nós sucumbamos a eles, não podemos ceder a eles. Olha uma pessoa que fuma, um fumante, ele sabe que aquilo é mal para o corpo dele, ele sabe que aquilo sufoca, ele sabe que aquilo está destruindo, ele sabe que aquilo está matando, mas ele está se deixando levar pelo desejo, ele está sucumbindo ao desejo. Nós temos que começar a buscar a compreensão e ver que isso é danoso, nós temos que começar a se libertar desses desejos, tá? A verdadeira vairagya não é caracterizada por uma violenta luta contra os desejos, que eu falei anteriormente. Isso vem naturalmente em forma mais eficaz. Isso vem naturalmente em forma mais eficaz. Aqui não está dizendo que nós não vamos, muitas vezes, entrar em conflito, mas está dizendo que a forma mais eficaz é pelo exercício da faculdade do discernimento chamado viveka. Então, ou seja, nós vamos ter que buscar o discernimento, nós vamos ter... Tudo bom, amor? Bom dia. Nós vamos ter que buscar o discernimento, nós vamos ter que buscar, gente, nós vamos ter que buscar compreender, autobusca, autoestudo, autocontrole, nós vamos ter que buscar. E isso vai vir naturalmente, com o trabalho da vida, com o trabalho, mas não significa que nós não vamos entrar muitas vezes em alguns conflitos no começo. A fascinação desempenha um papel muito importante na produção do apego e até mesmo uma análise comum de caráter intelectual, combinada com a razão e bom senso, pode livrar-nos de muitos hábitos e apegos irracionais. Eu digo para você que eu consegui alguns desapegos só fazendo isso, né? A gente para analisar assim, exemplo alimentares, né? Porque o yoga tem nós yogis, ou estudantes de yogis, nós temos uma outra forma de dieta, né? Aí no começo, gente, né? Eu tinha 103 quilos, No começo é assim, ó. Saliva, né? Será que eu preciso comer isso? Tá entendendo? Aqui, ó. Análise intelectual. Será que necessariamente o meu corpo precisa disso? Isso faz bem ao meu corpo? Então eu começava a fazer esses joguetes e eu via que isso era um desejo, simplesmente. Eu conseguia estancar. Era isso que eu fazia. A verdadeira arma a ser utilizada na aquisição do autêntico vairagya é a mais penetrante luz de Buddhi, que se expressa como viveka. Então significa o quê? Quanto mais eu buscar informações, mais alto eu me aprofundar no estudo, mais alto eu fazer o autoestudo, mais discernimento eu buscar, mais a luz búdica brilhará em mim. Porque eu vou me desprendendo desses grilhões, eu vou me libertando-me desses apegos, eu vou me libertando gradativamente das coisas, e aí búdico, a intuição começa a agir sobre mim. É maravilhoso, gente. Você está fazendo uma meditação e recebendo as intuições. É liberdade. É liberdade.
À medida que nossos corpos vão se purificando e a nossa mente tornando-se livre dos desejos mais grosseiros, à medida, percebe que é, né? Não é na hora. Essa luz aumenta e seu brilho destrói os apegos, fazendo uma exposição de que tudo é ilusão subjacente, ou seja, mostra o quão ilusório é isso. Apresenta assim nas ilusões que isso são, tá? De fato, Viveka e Vairagya podem ser considerados dois aspectos do mesmo processo. E para mim é o mesmo processo de dissipação da ilusão pelo exercício de discernimento e renúncia do outro. É que tem um detalhe assim, Vairagya seria uma renúncia, né? Daria para nós encarar dessa forma, renúncia e desapego. Para mim é a mesma coisa, renúncia e desapego, né? Então, só para fazer o fechamento, gente, que olha, eu acabei perdendo a bateria da minha máquina, da minha outra máquina. Só para fazer o fechamento, estou usando uma outra máquina que eu tenho aqui. Nós estávamos falando então de Viveka, né, que é o discernimento, e nós estávamos falando de renúncia, né, apego. Nós estávamos falando de dissipação das ilusões pelo exercício de discernimento e de outro lado a renúncia. Então nós estávamos dizendo o seguinte, assim, que apesar de serem duas práticas, né, que podem dar uma conotação de serem separadas, pode dar um exemplo de serem divididas, nós vamos ter que fazer isso. Até alguns momentos que você vai ter que renunciar. Você vai ter que fazer um certo esforço e uma certa renúncia em algumas coisas. Exemplo assim, você gosta de determinada coisa. Aí você vai começar a discernir e os tempos vão te mostrar, outras experienciações vão te mostrar que aquilo é ilusão, que aquilo é um apego. Aí você vai ter que fazer o quê? Uma certa renúncia naquilo. Você vai ter que buscar discernimento e fazer as renúncias de determinadas coisas. Isso é vencer. Isso é um caminho para a Vairagya, para o vencimento dos desejos. Aqui diz assim, só para fechar, ó, à medida que o processo vai atingindo o seu nível mais profundo, ele vai se fundindo cada vez mais com a verdade, a veracidade, o conhecimento, com o princípio, né, do conhecimento, tornando-se quase indistinguível dele. Então significa que correr atrás de desejos, satisfações, isso não é o caminho. O caminho é buscar a luz búdica, a luz de Buda emanando sobre nós, estar no estágio de bem-aventurança e estar preenchido com tudo. Aí você está preenchido, você está naquele estágio de preenchimento. Você para de estar correndo automaticamente atrás de tudo. Uma coisa que é interessante ver, que sentimentos de raiva, né, sentimentos de amor, não amor evoluído, o amor apaixonite, o amor-paixão, tudo isso é ligado ao desejo. Tudo isso é ligado ao desejo. A raiva é aquele desejo que você quer é aquele desejo de fuga, né? De tão indo contra teus princípios, as coisas que tu defende e tudo mais. Aí aquele amor à paixão é um apego, é apenas apegos, é apenas... Sabe, tem várias maneiras de você discernir sobre isso. Discirna, faça discernimento sobre tudo isso, clareie tua mente em cima de tudo isso e veja o quanto os desejos nos aprisionam. Nós vamos ver mais sobre desejo, como eu disse para você, lá na seção 2, né, dos Yoga Sutras. Só para finalizar então aqui, o nosso próximo vídeo encontro, nós vamos estar falando um pouco mais sobre tudo isso. Mas nós vamos estar falando para você o maior grau de Vairagya, o que ele proporciona, né? O que ele proporciona ao Purusha, né? Quando eu atingir um grau elevado, né, de Vairagya, ou a culminância, quando eu culminar o estágio de Vairagya, o que acontece? Né? Aqui nós estamos falando sobre uma luta de buscar a Vairagya, de nós estamos fazendo despendimentos para a Vairagya. Mas quando nós chegarmos lá e atingirmos Vairagya, o que vai acontecer? É o estágio final, é um estágio de autorrealização, é um estágio que nós vamos nos encontrar, né, já lá em Kaivalya, na autorrealização. O que acontece lá? Quando nós atingimos a máxima perfeição nisso tudo, em Vairagya, o mais elevado Vairagya. Então nós vamos estar aqui trazendo para você o que é isso. Aí você vai compreender o que isso significa. Aí você vai ver também que yogis em graus muito elevados ainda estão presos aos desejos. Ah, mas aquele yogi, nossa, é um cara assim que é despendido de todas as coisas do mundo físico. Mas em outros mundos ele ainda é preso. Vairagya, completamente, a total Vairagya, nós vamos atingir somente na libertação final, no último passo, em que valia lá no final da autorrealização. Lá se culmina a Vairagya, né? Aí o próximo vídeo, que é esse vídeo que nós vamos estar fazendo esse encontro, nós vamos fazer o fechamento dessa sessão de vídeos que nós começamos aqui, né?
nós começamos um pouco mais aqui atrás, nós começamos essa sessão de vídeos, né, lá no na sessão 1, no 12ª Sutra, né, nós começamos lá sobre a supressão, né, que era obtido por prática persistente de desapego, que era a abhyasa, nós íamos falar também, né, sobre Vairagya, que depois nós vamos falar mais aqui adiante, que eram os dois meios, né, que era práticas e desapegos. Depois nós falamos especificamente sobre a abhyasa. Hoje, né, nesse nosso encontro de hoje, nós íamos falar um pouco, né, sobre o encontro anterior, melhor dizendo, nós dissemos sobre o que é necessário para que você consiga tudo isso, quer você se devotar, quer você fazer a sua parte, todos aqueles 3 módulos. E no encontro de hoje nós falamos sobre a segunda etapa, né, que é a consciência, o domínio, o domínio consciente, ou a consciência dominando os desejos. E depois nós vamos estar fechando, então, né, falando sobre o que acontece quando se culmina tudo isso, quando a gente consegue um maior grau elevado de Vairagya. Aí nós fechamos mais uma sessão de vídeos, e depois lá no 17º, né, Sutra, nós vamos entrar em uma outra sessão de vídeos. Eu vou estar falando com vocês isso sobre no encontro que vem, só para você ter uma noção. Aulas mais extensas, encontros mais extensos, mais compridos, mas que trazem um conhecimento muito grande. Obrigado a todos vocês. Comentem aqui embaixo, peguem meu WhatsApp, adicione meu WhatsApp. Obrigado a você. Tomara que eu esteja conseguindo algo de bom, concluindo algo de bom, e tomara que eu consiga também estar em contato. Eu sei que vou estar, no momento certo, vai estar em contato com pessoas que venham me auxiliar também. Obrigado a você que acompanhou até agora, e Namastê. Oh.